Hoje eu vou te ensinar alguns truques para você deduzir a conjugação correta de um verbo quando você estiver em dúvida. Se você ainda não é inscrito nesse canal, faça a sua inscrição, ative as notificações e seja muito bem-vindo. Outra coisa, se você está no YouTube, aqui embaixo tem um link para você deixar o seu e-mail para quando a gente tiver novidades, um curso novo, um livro, qualquer coisa assim para a gente te contar, pode ficar tranquilo que não vamos ficar mandando spam, é só para essas situações, tá? Tá aqui embaixo, tem na descrição e tem nos comentários também. Eu vou começar com 3 verbos que têm um funcionamento parecido, que são intervir, manter e conter. O intervir é derivado do verbo vir. Já o manter e o conter são ambos derivados do verbo ter. O que isso significa? Que a conjugação dessas palavras é idêntica à do verbo primitivo. Por exemplo, para pensar sobre o verbo intervir, como é que você faz para saber se a conjugação é ontem eu intervi ou ontem eu intervim? O procedimento é comparar com o verbo primitivo. Então, se eu digo ontem eu vim, para o verbo intervir, eu vou dizer ontem eu intervim. Agora eu quero que vocês vejam aqui do lado 2 exemplos, um com o verbo manter e o outro com o verbo conter. Nos 2 casos, a gente precisa pensar como é que a gente faria com o verbo ter, que é o verbo primitivo. Se eu for falar uma hipótese no futuro, começada com a palavra se, eu não vou dizer se eu ter, e sim se eu tiver. Da mesma maneira, eu não falo se eu me manter, e sim se eu me mantiver. E o mesmo raciocínio para o conter, não é se eu conter, e sim se eu contiver. Vocês percebem que o ter, quando eu uso se, não se mantém da mesma forma que é no infinitivo. E as pessoas tendem a fazer isso com o conter e com o manter, quando na verdade não é assim que se faz. Essa ideia que eu tô falando serve só para esses verbos? Não, serve para outros também. Por exemplo, o deter. Em uma frase a gente teria: se o policial detiver os suspeitos, vai precisar de apoio. Tudo bem, gente? Então, o conter, o manter, o obter, o deter, o reter, tudo isso é conjugado da mesma maneira que o verbo ter. No caso do vir, também existem os verbos derivados que seguem o mesmo padrão de conjugação. É o caso de sobrevir, convir, provir, intervir e assim por diante. Tem mais algum caso? Sim, tem o verbo pôr, que tem um monte de verbos derivados. Nem precisa anotar, mas só para você já ficar atento quando você for usar. A gente tem o compor, decompor, impor, opor, propor, expor, recompor e assim por diante. Mais um exemplo? Só voltarei lá quando eu me recompuser. Agora a gente vai continuar e nessa segunda parte vamos falar dos verbos lidar e intermediar. No caso do lidar, basta eu conjugar igual ao dar? Não. Como é que você vai saber desse? Caso a caso. O verbo dar é irregular, mas o lidar é regular. Então eu vou compará-lo com outros verbos que também são terminados em AR, como ficar e o voltar. No passado, se eu falo eu fiquei, eu voltei, teremos eu lidei. Se eu falo eles ficaram, eles voltaram, a gente vai ter eles lidaram. E para nós é a mesma coisa. Nós ficamos, nós voltamos, nós lidamos. Agora vamos olhar para o verbo intermediar. Ele não é um verbo regular, mas mesmo assim a gente pode olhar para o final do verbo e buscar outro que tenha um final parecido. Você precisa escolher um verbo que você já conhece melhor, claro. Aqui pode ser o verbo odiar. A gente não fala eu odio, a gente fala eu odeio. Da mesma maneira, o presente do intermediar é eu intermedeio. E se fosse na terceira pessoa do plural, que é eles? Se você diz eles odeiam, você vai falar eles intermediam. Na terceira parte, a gente vai falar dos verbos ver e vir. Esses dois se confundem no futuro do subjuntivo. Você não precisa decorar. Quando a gente tem uma ideia, iniciada pela palavra se ou pela palavra quando, que estiver indicando uma condição para alguma coisa acontecer, o verbo ver é conjugado como vir. Por exemplo, se você vir minha mãe, avise que já estou em casa. Eu só vou acreditar quando eu vir com meus próprios olhos. Já o verbo vir, nesse mesmo contexto, viraria vier. Se você vier mais cedo, te espero para o jantar. Ou, quando você vier, traga sobremesa. Na parte 4, a gente vai ver os verbos reaver e gerir. Eu deixei esses 2 verbos para o final porque eles são minoria.
O verbo reaver significa você recuperar ou ter alguma coisa de volta. Eu conjugo igual ao verbo ver? Não. Na verdade, no passado, a gente diz eu reouve, ele reouve, igualzinho. Nós reouvemos, eles reouveram. Como é que você vai decorar? De novo, caso a caso. E também temos o verbo gerir, que significa administrar, gerenciar. No presente, a gente fala eu giro, idêntico ao verbo girar, mas só na primeira pessoa. Quando eu for falar sobre alguém, já fica um pouco mais óbvio. Ele gere e no passado ele geriu. Parecido com o verbo gerir, a gente tem também o verbo aderir, que na primeira pessoa é eu adiro. Se vocês tiverem dificuldade com esse assunto, meu conselho é acessarem sempre esses sites que têm a conjugação completa dos verbos, sempre que vocês estiverem com dúvida, para ir decorando devagar. Não vale a pena tentar guardar tudo no mesmo dia, porque é muita informação, então não se preocupem em aprender tudo de uma vez, dá para ir devagar. Aqui embaixo tem alguns sites que eu estou deixando de sugestão, são todos gratuitos, bem completos, bem legais. Você já sabe, mas eu vou repetir, o Português é Legal está presente no YouTube, no Instagram, no Facebook e no Twitter. Então, se você gosta dos nossos conteúdos, você pode acompanhar a gente em todos esses lugares. Muito obrigada e até mais!